O cenário que nos traz aqui nessa manhã, é importante nos lembrarmos de 3 eventos recentes. Em 27 de maio, houve um bloqueio de 14,5% no orçamento das universidades federais. Em 3 de junho, houve a reversão de 7% desse bloqueio. E em 9 de junho, houve um remanejamento de 3,2% dos recursos ainda bloqueados. O que torna esse bloqueio e esse remanejamento ainda mais graves é o cenário de subfinanciamento que as universidades federais já vêm enfrentando nos últimos anos. O orçamento aprovado para 2022 já era aquém da necessidade, sobretudo considerando o retorno presencial às salas de aula. É importante destacar que as universidades jamais paralisaram suas atividades. Ao contrário, desde o início da pandemia, se apresentaram como aliadas no enfrentamento do vírus, colocando toda a estrutura à disposição e com total dedicação ao país e aos brasileiros. A Rede Federal de Hospitais Universitárias, formado por 50 hospitais vinculados a 35 universidades, disponibiliza, desde o início da pandemia, mais de 2.000 leitos para pacientes com Covid-19, sendo cerca de 1.300 leitos de enfermaria e em torno de 700 leitos de UTI. Juntas, as universidades atenderam somente em 2020 mais de 85 milhões de pessoas nas várias frentes de apoio e enfrentamento à Covid-19, com uma média de 147 mil pessoas beneficiadas por mês em cada instituição. Além de consultas e internação, as universidades também realizam vacinação, testagem e pesquisas científicas em busca da cura. Ainda assim, o orçamento destinado à manutenção das universidades federais é insuficiente. A redução dos recursos de custeio inviabiliza a quitação de despesas essenciais, como água, luz, segurança, levando instabilidade à comunidade acadêmica e, não menos grave, comprometendo de forma preocupante a permanência dos estudantes socioeconomicamente vulneráveis. Antes mesmo do anúncio do bloqueio, a Andifes já vinha alertando sobre a necessidade de suplementação do orçamento previsto para 2022. Reiteramos, portanto, a urgente necessidade de desbloqueio dos recursos para a manutenção da rede federal de ensino superior, garantindo o pleno funcionamento desse sistema que contribui direta e diariamente com o desenvolvimento econômico, científico e tecnológico do país, e reconhecendo o trabalho ímpar que os senhores e senhoras deputados e deputadas, senadores e senadoras, têm realizado em defesa do ensino superior público, gratuito, inclusivo e de qualidade, e da essencialidade da atuação de vossas excelências para assegurarmos o desbloqueio orçamentário. Para darmos continuidade ao nosso ato, eu convido à frente o presidente da Frente Parlamentar pela Valorização das Universidades Federais, deputado Léo de Brito, e o presidente da Andifes, magnífico reitor Marcos Davi, a quem eu passo o comando dos trabalhos. Muito bom dia, inicialmente aqui a todas as reitoras e reitores das universidades federais, eu como professor da Universidade Federal do Acre, parlamentar pelo 2º mandato, para mim é uma honra estar sucedendo aqui na frente parlamentar pela valorização das universidades federais a nossa eterna reitora da Universidade Federal de Juiz de Fora, que hoje é prefeita de Juiz de Fora, a deputada Margarida Salomão, e está aqui ao lado dos parlamentares. E aí eu queria fazer um convite, eu vi que tem vários parlamentares que gostaria de convidar a todos os deputados e deputadas que estão aqui presentes para estarem aqui conosco no dispositivo também. Aí já vou citando nominalmente, deputado Bongás, deputado Helder Salomão, deputado Vicentinho, deputada Fernanda, deputada Jandira Fergali, deputada Luísa Erundina, deputada Perpétua Almeida, deputado Paulo Teixeira, que estão presentes nesse ato, deputado líder Reginaldo Lopes, líder do PT, deputado Pedro Kizai,
deputado Glauber Braga, né, que estão aqui presentes. Também registrar que o deputado Severino Pessoa, do MDB, está representado aqui pela chefe de gabinete, Eliane Chaves. E, nesse momento, dizer da importância de nós estarmos realizando esse ato aqui no Parlamento Brasileiro, na Câmara dos Deputados, a Frente Parlamentar, que é uma frente suprapartidária. Nós sabemos que o compromisso com as universidades, hoje é um dia um tanto esvaziado aqui na Câmara dos Deputados, mas o compromisso com as universidades federais, o compromisso com a universidade pública, gratuita, de qualidade, socialmente referenciada, é um compromisso que perpassa aí as diversas cores partidárias. Tanto é que nós temos vários partidos aqui representados pelos diversos parlamentares. Por isso, a importância de quando nós, e aí fazendo um cumprimento especial ao Marcos Davi, ao reitor Marcos Davi, que é o presidente da Andifes nesse momento, por isso que nós fizemos questão de que esse ato de mobilização, esse ato contra os bloqueios e o corte que veio acontecer mais recentemente nas universidades federais, ele fosse feito pela Frente Parlamentar, exatamente para que nós pudéssemos, nesse momento de dificuldade, de extrema dificuldade, que passam as universidades que em 2015 tinham um orçamento discricionário de mais de 15 bilhões, e hoje esse orçamento está na casa de 5,5 bilhões. E nós poderíamos aqui estar discutindo, por exemplo, deputado Reginaldo, deputado Pedro Kizai, que é um entusiasta, nós poderíamos aqui estar discutindo o cumprimento das metas 12, 13, 14 do Plano Nacional de Educação, relativa à expansão das matrículas, tanto na graduação quanto na pós-graduação, que, segundo a campanha nacional pela educação, houve um retrocesso em relação às metas 12 e 14, ou poderíamos estar discutindo a questão, as diversas questões da universidade, esses ataques que estão sendo feitos em relação à cobrança de mensalidades, enfim, poderíamos estar discutindo a expansão das universidades, mas nós estamos discutindo nesse momento, reitor Marcos, presidente, a sobrevivência das universidades, né? Eu sei que daqui a pouco nós vamos te dar a palavra para que você possa fazer o relato, e na nossa universidade, no Acre, a situação é exatamente essa, né? Nós estamos falando aí da manutenção, daquilo que é básico para o funcionamento das universidades, que, como foi dito aqui, tiveram um papel muito importante, não pararam durante a pandemia. E nós temos que fazer esse registro aqui e sermos solidários nesse momento. Nós, inclusive, estamos tentando abrir uma agenda com o presidente da Câmara, Arthur Lira, ainda no dia de hoje, e com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para que os nossos reitores e reitoras possam ser recebidos, para que haja uma sensibilização geral também da presidência das casas, para que essa situação do governo federal seja revertida. Nesse dia que é um dia muito triste para a educação brasileira, que nós tivemos aí a prisão de um ex-ministro da Educação. Então, esse momento é um momento muito especial. Espero que nós possamos, de fato, com o trabalho que vocês já estão fazendo de mobilização, de conversas, inclusive com os parlamentares que são dos seus estados e que são aliados das universidades federais, a gente possa fazer desse ato um ato para dar início a uma virada em relação à situação das universidades federais, que são tão estratégicas e tão importantes para o desenvolvimento do nosso país e, de fato, para a nossa juventude que quer ter acesso ao ensino superior. E, de fato, as universidades são espaços para que essas oportunidades, de fato, aconteçam. Um abraço. Bem, eu vou fazer, às vezes, de mestre de cerimônia aqui. Quero, antes da gente ouvir o nosso presidente Marcos Davi, representando a Andifes aqui,
Eu quero registrar também a presença aqui do Emerson Rodrigues, do Observatório do Conhecimento, da direção da FASUBRA, aqui representada pelo Antônio Alves Toninho, a coordenadora geral do Sinasef, Helenira Vilela, e a Ellen, do Comando de Greve dos Institutos Federais. Também a presença do Davi Lobão, coordenador geral do Sinasef. Passo a palavra, então, sem mais delongas, ao presidente da Andifes, reitor da Universidade Federal de Juiz de Fora, professor Marcos Davi. Bom dia a todas e todos. Eu gostaria de cumprimentar o deputado Léo Brito, que assume essa importante função de liderar a frente parlamentar em defesa das nossas universidades públicas. Eu gostaria de saudar as reitoras e reitores aqui presentes. Aproximadamente 50 colegas estão aqui nessa manhã, mostrando a importância, a relevância e a gravidade dessa situação. E gostaria de cumprimentar todos os parlamentares aqui presentes e pediria licença para fazer isso em nome da deputada Luísa Erundina e para matar os meus colegas. Para deixar os meus colegas reitores com inveja, eu vou falar que a UFJF já teve a satisfação de contar com a Luísa Erundina como nossa professora visitante. Bem, o que nos traz aqui é, sem dúvida nenhuma, um cenário muito grave. Já foi relatado quando tivemos a apresentação do evento. Nas palavras do deputado Léo Brito, isso também fica muito patente, mas o que eu gostaria de dizer para os parlamentares é que a situação enfrentada pelas nossas universidades federais hoje é de uma gravidade muito grande. E aí é importante, talvez, fazer uma breve recuperação histórica para que todos possam compreender o que aconteceu com as nossas instituições. Até 2019, nós estávamos observando um orçamento que vinha sofrendo reduções anuais desde 2016, e o marco de 2016 ele é importante, porque a redução do orçamento das universidades tem uma forte relação com a aprovação da emenda constitucional do teto de gastos. Não foram só as universidades federais que sofreram esse impacto, várias outras estruturas de Estado vêm sofrendo esse impacto. Mas até 2019, mesmo com esses cortes sucessivos, as universidades ainda tinham um orçamento que nós conseguíamos manter o funcionamento das nossas instituições. Ocorre que nos anos de 2020 e 2021, os cortes sofridos no orçamento das universidades foram muito severos. E isso só não gerou uma crise no funcionamento das nossas instituições, foi porque, em função da pandemia, as nossas instituições não estavam funcionando plenamente de forma presencial. Funcionávamos integralmente de forma remota nas nossas atividades acadêmicas e de forma presencial no enfrentamento que nós fizemos da Covid. O fato de nós não operarmos presencialmente fez com que nós conseguíssemos superar, mesmo com os rigorosos cortes de 2020 e 2021, a travessia desses 2 anos. No final do ano de 2021, nós fizemos uma articulação muito forte junto ao governo federal, junto ao Poder Executivo e também nessa casa, na tentativa de garantir uma aprovação de uma lei orçamentária que pelo menos retomasse o orçamento de 2019. Nós nem tínhamos a pretensão de retornar lá aos orçamentos de 2014 e 2015, que eram orçamentos que garantiam o funcionamento e expansão das nossas instituições, mas que pelo menos nós retornássemos ao nível de 2019, que foi o último ano de funcionamento presencial das nossas instituições. A lei orçamentária que foi aprovada ficou muito aquém
desse patamar que nós buscávamos. Eu vou dar um dado. Em 2019, o orçamento discricionário das universidades foi de 6,2 bilhões. Eu estou tirando daqui as despesas obrigatórias com o pessoal. Mas o orçamento discricionário, para todas as ações orçamentárias discricionárias da universidade, 6,2 bilhões. O orçamento que foi aprovado para 2022 é de 5,3. Isso é uma redução da ordem de 15% em valores nominais, e quando nós consideramos todo o efeito inflacionário desse período, a nossa perda se aproxima de 30% em 2022, quando comparado com 2019, que foi o último ano de funcionamento presencial. Começamos o ano de 2022, todos nós, reitoras e reitores das universidades, sabendo o imenso desafio que nós teríamos pela frente. Retomar as atividades das nossas instituições com um orçamento tão reduzido. E o que ocorreu agora, no mês de junho? Nós fomos surpreendidos pelo anúncio, primeiro, de um bloqueio de 14,2% do nosso orçamento discricionário, aquele orçamento que já era muito aquém das nossas necessidades. Houve uma forte mobilização logo na primeira semana. Esse bloqueio foi reduzido dos 14,2%. Metade foi liberado, mas continuamos com pouco mais de 7,5% bloqueado das nossas contas. E uma semana depois, o que nós temíamos ocorreu. Porque quando o orçamento é bloqueado, é porque é uma sinalização da área econômica que ele está precisando daquelas dotações orçamentárias para suplementar outras áreas. E foi o que ocorreu. Nós perdemos 3,6% do nosso orçamento, metade do que estava bloqueado já foi remanejado para outras instituições. Permanecemos hoje com 3,6% bloqueado. Isso representa na ordem de 250 milhões de reais. Outros 250 milhões já foram transferidos para outros ministérios. E o que nos traz aqui hoje é uma verdadeira grito de salvação das nossas instituições. As nossas instituições, várias delas, estão com o seu funcionamento comprometido para o segundo semestre. Garantir funcionamento pleno das nossas instituições durante todo o segundo semestre não vai se mostrar viável. Várias instituições vão ter, sim, enfrentar uma situação que talvez gere até paralisação de algumas atividades. O que é que nós estamos pleiteando? Nós estamos pleiteando o desbloqueio da parcela do orçamento de 2022, que foi bloqueado e remanejado, retornarmos ao orçamento da lei orçamentária aprovada em 2022 e continuamos pleiteando uma suplementação em 2022 para que nós possamos retornar, pelo menos, aos níveis de 2019. Quando nós falamos de todos esses valores, nós não estamos chegando nem na casa de 2 bilhões de reais, entre o que foi bloqueado e o que precisa ser suplementado. E esse número, perto de medidas que estão sendo estudadas hoje para enfrentar outros problemas nacionais, são muito insignificantes. Eles são muito menores do que é necessário, por exemplo, para resolver a crise do preço do combustível no Brasil. Ele é muito menor do que se pretende hoje para resolver a necessidade de cumprir outras necessidades de projetos sociais. Recuperar o orçamento das nossas universidades tem por razão, em primeiro lugar, garantir o funcionamento das nossas instituições, para que as nossas instituições não corram o risco de ver suas atividades paralisadas. Mas, principalmente, investir na nossa rede de universidades públicas federais é garantir que nós vamos continuar cumprindo o papel que nós estamos cumprindo tão relevante para a sociedade. Não apenas de formação de cidadãos e cidadãs comprometidas com a transformação do Brasil, mas muito mais do que isso. São as nossas instituições que fazem a pesquisa, que garantem a ciência, que garantem o avanço tecnológico para o nosso país e que fazem uma profunda transformação social.
Eu não poderia encerrar sem antes dar mais um dado. Comete-se um grande erro quando associam as nossas instituições a um espaço para uma pequena elite nacional. Isso já foi uma verdade em uma história do Brasil, hoje não é mais. Com várias políticas públicas que foram adotadas em anos anteriores, as universidades democratizaram seu acesso. No nosso último levantamento, mais de 70% dos nossos alunos são provenientes de um segmento social cuja renda per capita familiar é inferior a 1,5 salário mínimo. Quando o orçamento discricionário é cortado também, porque está nesse bloco, os recursos das ações orçamentárias de assistência estudantil. Nós estamos vivendo uma situação que nas nossas universidades aumenta a demanda de assistência estudantil por conta da crise econômica e social e nós temos o orçamento reduzido, o que pode gerar a situação mais dramática de um aluno que conseguiu acesso a uma universidade pública, a educação superior de qualidade e não vai conseguir terminar o seu curso porque nós não vamos ter condição de financiar as políticas de permanência. É um grito de socorro das universidades. Nós estamos muito sensibilizados com a participação de todos os parlamentares aqui. Gostaríamos de agradecer muito e pedir muito o empenho nessa busca de solução para essa situação tão grave que nós estamos enfrentando. Muito obrigado a todas e todos. Obrigado, presidente Marcos Davi. Vou passar agora a palavra para os demais parlamentares fazerem uma saudação, uma breve saudação. Lembrando que aqui nós temos vários partidos. Chegaram agora há pouco também os deputados Janones, André Janones, do Avante. O deputado Orlando estava aqui agora há pouco também, Orlando Silva, do PCdoB. Deputado Alencar, líder da minoria. Deputada Érica Cocai também chegou. Deputado Ivan, não sei se já tinha citado anteriormente. Vamos passar agora para saudações também dos nossos parlamentares, das nossas deputadas e deputados, começando pela nossa companheira querida Luísa Erundina, do PSOL de São Paulo. Bom dia a todas, a todos. Quero saudar a presença dos reitores, das reitoras, dos professores de um modo geral, e quem mais esteja nesse ato para nos solidarizarmos com a educação brasileira, com as universidades federais e os estudos e os institutos federais de educação. Eu falo aqui brevemente porque não estamos numa festa, estamos num ato de luta em que queremos nos associarmos aos senhores, às senhoras, aos estudantes, à comunidade discente e docente do sistema de ensino em nosso país, para dizer que esse ataque que as universidades e a educação em geral vêm sofrendo do atual governo é em razão do que ele pretende fazer do nosso país. É um governo obscurantista, é um governo fascista, é um governo corrupto, e nós não toleramos mais, nem o povo brasileiro tolera mais, tanto sofrimento, tanto desrespeito aos seus direitos e tanto comprometimento daquilo que o povo brasileiro vem construindo ao longo dos séculos, das décadas, dos anos todos, que nos dedicamos a construir a nação brasileira, a soberania brasileira, a soberania do nosso povo. Sejam bem-vindos à Casa do Povo. Estamos aqui, nós do Partido Socialismo e Liberdade. Eu falo, se eles não tiverem tempo para também se manifestarem, em nome deles, porque estamos igualmente comprometidos e comprometidas com a luta de vocês, que é a luta do povo brasileiro, contra um governo e contra uma política que destrói a civilização brasileira, a cultura brasileira e tudo aquilo que representa de valor e que nos identifica como nação e como povo. Fala-se que aqui é a Casa do Povo, e a Casa do Povo supõe a presença do povo dentro dela. E vossas excelências, os senhores, representam esse povo, porque acompanham no dia a dia a formação das sucessivas gerações.
E por isso eu quero agradecer em nome da nossa bancada e em nome dos parlamentares que aqui se encontram, que também terão fala garantida nesse ato, do quanto nós somos gratos aos senhores e às senhoras por cuidarem das novas gerações, por cuidarem do futuro do nosso país e por estarem aqui se somando a nós, na defesa não só de recursos que são indispensáveis, sem o que não se mantém o trabalho das nossas universidades, mas lutando pela civilização, pela educação, pela ciência, pela cultura, por aquilo que identifica um povo, identifica uma nação e nos torna, de fato, membros de uma sociedade do conhecimento. Sejam bem-vindos a esta casa. Contem conosco, esses parlamentares que aqui estão, e alguns outros que não vierem. Eu sou testemunha do seu compromisso, da sua presença ativa, permanente, junto com os educadores, junto com os reitores, junto com todos aqueles que fazem a educação brasileira. Contem conosco, estamos em luta, e só quando o povo está junto nas ruas é que a gente consegue virar o jogo e virar a mesa. Sejam bem-vindos, até a vitória, se Deus quiser. Muito obrigado, deputada Luísa Erundina. Vamos passar a palavra aqui agora para o líder da minoria na Câmara, deputado pelo PT de São Paulo, Alencar Santana. Obrigado, deputado Léo. Obrigado, deputado Léo. Bom dia a todos e todas, colegas deputados, deputadas, todos aqui presentes, para cumprimentar na pessoa do Léo, coordenador da frente, que junto com outros colegas também organizou esse ato, cumprimentar o professor Marcos, reitor da Andif. Olha, esse ato aqui é pela civilidade, né? É um ato em defesa da civilidade, da humanidade, diante de um governo aí que joga com as trevas, né? É lamentável as universidades terem que se organizar para defender o óbvio, né? Condições simplesmente de funcionamento. Não está defendendo nenhum novo investimento, ampliações, mas simplesmente condições para poder funcionar nesse período. E olha que nós vivemos 2 anos bem difíceis, né? Toda a sociedade com funcionamento diferente, com funcionamento não presencial. Então, mais do que nunca, a necessidade de ter o ambiente universitário completo, funcionando e pujante ali, né? Com a vida universitária, né, acadêmica, porque isso também ensina, isso também educa, isso também transforma, isso também faz parte da universidade como um todo. Mas também não é à toa, e é simbólico esse ato, que o campo dos partidos parlamentares que aqui estão também simbolizam, esse campo simboliza claramente uma diferença do embate que nós temos aqui na casa, né? Do parlamento. Quem está aqui é porque defende, acredita e sabe da importância da educação na transformação da nossa sociedade. Então, sem dúvida alguma, todos os partidos que fazem parte da oposição, do campo da minoria, estão juntos com vocês nessa batalha, né? A gente cobrar, de a gente continuar denunciando esse retrocesso, esse ataque covarde e nefasto, porque se eles pudessem, era o fechamento completo, né? Se eles pudessem, jogava ali uma bomba, destruía, acabava e não tinha universidade nenhuma funcionando. Então, mas nós estaremos aqui ao lado de vocês, resistindo, e como disse a deputada Luísa Erundina, nós vamos virar essa mesa e nós vamos dar a volta por cima. E o que eles querem é fechar as portas novamente para uma boa parcela da juventude brasileira, porque a universidade ela abre novos caminhos, novos horizontes, e permite que muita gente, que na lógica deles tinha que estar do lado de fora, possa estar do lado de dentro. E nós queremos que essas portas se abram para todo o povo brasileiro e para a nossa juventude. Conte conosco, estamos com vocês na luta. Um forte abraço. Obrigado ao líder da minoria, deputado Alencar Santana. Agora vamos passar para mais um líder, o líder do Partido dos Trabalhadores aqui, deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais. Um bom dia, né, todos e todas. Quero cumprimentar o Léo Brito pela coordenação dessa importante frente,
desejar aí muito sucesso, força e energia para terminar a travessia de um período que vai ficar marcado na história do Brasil, de um governo fundamentalista, de ministro da Economia lunático, de pessoas negacionistas, obscurantistas, e de um governo que tem uma marca do improviso e que levou o Brasil a uma tremenda crise social, política, econômica. Então, desejar sucesso, Léo, estamos juntos, né? Quero aqui cumprimentar todos os deputados e deputadas na pessoa da Erundina, nossa grande fonte de inspiração e símbolo de resistência, do fundo do coração. Cumprimentar os reitores, na pessoa do meu amigo Marcos Davim, que é o nosso presidente, e das reitoras, né, na pessoa da nossa reitora Márcia. Eu tenho que cumprimentar meu reitor onde me formei, né, Marcelo, senão ele pode pedir uma verificação no currículo e no diploma. Mas quero aqui ser bem rápido e objetivo. Primeiro, assumir o compromisso em nome da nossa bancada, do Partido dos Trabalhadores, e vou falar para o nosso líder na CMO, deputado Enio Verri, que nós não votaremos nenhum crédito especial, complementar, um PLN, e o governo tem vários, na Comissão Mista do Orçamento e também no Congresso Nacional, se não repor imediatamente os cortes que aplicaram nas universidades públicas do país. Então, acho que é o nosso caminho de negociação, é o que eles entendem. Segundo, é evidente que nós temos que reconhecer a ousadia e a coragem dos senhores e das senhoras à frente das universidades, também dos institutos federais. O símbolo de maior resistência a favor de um patrimônio que permitirá ao Brasil sua caminhada civilizatória foi feito por vocês. Então, o nosso reconhecimento. Falta pouco, quase nada, para a gente concluir essa grande resistência e travessia. Por último, dizer que, de fato, não tem mais o que fazer ajuste por dentro dos orçamentos das universidades. Praticamente no osso. Deputado Léo Brito, 1 centavo faz a diferença para encerrar esse ano. 1 centavo. Não tem o que mais cortar. Então, nós temos a obrigação de ajudar a fazer esta reposição. Pelo menos do orçamento de 2022. Nós não estamos falando do orçamento que seria justo para as universidades, para o funcionamento, para a ampliação, para investimento. E eu acho que tem uma pauta que foi colocada aqui, que deve ser uma pauta de preocupação para o orçamento de 23, é a pauta da permanência, da assistência estudantil. O que eu tenho acompanhado os dados, o problema da volta às aulas não é um problema mais de segurança sanitária, é um problema da segurança social do país. Nós vamos perder muitos estudantes, e, lamentavelmente, os mais pobres, aqueles que nós ousamos a colocar nas universidades que não tinha a sua presença, que são os negros e as negras, os mais pobres das pequenas cidades e das periferias. Se a gente não repor uma política de assistência estudantil como uma política de Estado, e a gente garantir a todos e todas e todos que solicitarem esse apoio, nós não vamos fazer a universidade do nosso sonho e do sonho do tamanho dos brasileiros e das brasileiras. Então, acho que esse deve ser o primeiro compromisso, deputado Paulo Teixeira, no orçamento de 23. Assim que terminar o processo eleitoral, nós temos que ter um diálogo com a equipe econômica e esta reposição é imediata. Eu acredito que nós precisamos dobrar o valor da assistência. Hoje deve ser na casa de 1 bilhão, mas se não for algo de 2 bilhões, a gente não terá a condição de garantir a presença dos nossos meninos e meninas nas universidades. Então, acho que esse é o desafio imediato para o futuro orçamento de 2023. Um abraço, fiquem com Deus, estamos juntos. Obrigado ao líder do PT, deputado Reginaldo Lopes. Passo agora para o deputado André Janones, do Avante de Minas Gerais, mais um partido aqui presente. Com a palavra, André Janones. Muito bom dia a todos, um prazer imenso estar aqui. Cumprimento e parabenizo a todos os colegas pela iniciativa, pela defesa da educação. Cumprimento a todos os professores, na pessoa do professor Valder, o reitor da nossa Universidade Federal de Uberlândia, a quem me estendeu o convite para estar aqui, inclusive. Parabéns
pela luta de Vossa Excelência à frente da universidade. E cumprimento a todos os alunos espalhados por todo esse nosso país. Eu vi ali os dois representantes ali com a camiseta da União Nacional dos Estudantes. Um salve para vocês e dizer que eu sei muito bem a força dessa camiseta. Sejam muito bem-vindos aqui a esse ato. Eu não tive o prazer, a possibilidade de estudar em uma universidade pública, mas estudei a vida toda em escola pública e consegui ingressar em uma universidade particular através de uma bolsa de estudos para alunos carentes, né? Uma política pública desenvolvida lá no ano de 2003 no meu município, lá uma cidade de Ituiutaba, no interior de Minas Gerais. Então eu sei bem a importância do investimento em educação, sou a prova viva disso. Foi o investimento em educação que me possibilitou realizar os meus 2 maiores sonhos, me tornar advogado e hoje estar aqui na Câmara dos Deputados, representando o Estado de Minas Gerais e representando o povo brasileiro. Tinha uma viagem hoje às 8 horas da manhã e adiei a minha viagem, vou sair agora para poder estar aqui. Não tenho autoridade para falar aqui tecnicamente, mas tenho a sensibilidade de entender a importância do investimento em educação e principalmente o meu testemunho, né, de ter conseguido aí estar aqui hoje através dos meus estudos, através do investimento em educação. Então, fiz questão de vir aqui para manifestar o meu total apoio a essa luta, manifestar a minha solidariedade e dizer a vocês que a frase de Darcy Ribeiro, segundo a qual a crise na educação não é de fato uma crise, mas ela é um projeto, ela nunca foi tão atual. Eu estou me apresentando como pré-candidato à presidência da República, viajando o Brasil todo, e eu sempre tenho dito da gente substituir a política do ou, né, isso ou aquilo, pela política do e, inclusiva, contemplando tudo que o nosso povo precisa e merece. E eu tenho dito nessas minhas andanças que a gente não tem que mais que escolher entre dar o peixe ou ensinar a pescar. A gente tem que dar o peixe e ensinar a pescar. A pessoa com fome, ela não consegue sequer segurar a vara de pescar, e a gente está falando em um país onde 37 milhões de pessoas vivem sem um mínimo de segurança alimentar. Então, dizer para vocês que o único caminho para a gente ensinar, a parte do ensinar a pescar, quem ensina são os professores. Então, contem comigo, com a minha solidariedade, com o meu apoio, com a minha combatividade nessa luta em prol da educação brasileira e contra o desmantelamento que a gente está tendo nas nossas universidades federais. Eu me lembro, reitor, que eu estive no campus da UFO, lá na minha cidade, em Ituiutaba, e o pessoal foi me mostrando a queda do investimento nos últimos 4 anos, é algo absolutamente inacreditável. Vamos usar uma expressão muito popular aqui, as pessoas estão vendendo o almoço para poder jantar, né, tirando leite de pedra o tempo todo. É inacreditável que a universidade ainda não tenha fechado as portas. Então, contem comigo, parabéns ao deputado Léo Brito pela iniciativa desse ato, e vamos todos somar forças aqui. Isso aqui não é uma luta da direita nem da esquerda, mas é uma luta, acima de tudo, do povo brasileiro, que vai muito mais além da questão partidária. Então, vocês têm toda a minha solidariedade, vamos somar forças para a gente mudar imediatamente esse quadro. Deus abençoe a todos, muito obrigado. Obrigado, deputado André Janones. Quero registrar aqui a presença também da União Nacional dos Estudantes, na pessoa da diretora da UNE, Thaís, aqui presente. E passo a palavra aqui para a deputada federal Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro. Ainda é bom dia? Né? Não mais. 11h59, então é bom dia. Bom dia, quero parabenizar, Léo, a tua iniciativa, deputado Léo Brito, cumprimentar o presidente da Andifes, Marcos Davi, e em nome dele, todas as reitoras e reitores aqui presentes, também todos os membros do magistério, funcionários, a FASUBRA, a União Nacional dos Estudantes, que muito nos orgulha na sua combatividade e luta, os meus colegas aqui de Câmara dos Deputados. Eu acho que esse é um ato contra a asfixia. Eu aqui, representando a bancada do PCdoB, já esteve aqui a deputada Perpétua Almeida. Na Comissão de Educação nós temos 2 combativas parlamentares, que é a deputada professora Marcivânia e a deputada Alice Portugal, que vem acompanhando muito de perto toda essa discussão e todo esse debate. E eu quero dizer que precisa, sim, ser um ato contra a asfixia das universidades,
mas também precisa ser um ato que aponte para o futuro. É impossível pensar o Brasil, pensar soberania, pensar desenvolvimento, pensar cidadania brasileira, pensar ciência, a pesquisa, a inovação, sem pensar a universidade. E aqui, quando a gente pensa todos esses pilares de um país desenvolvido, um país soberano, e pensa ao mesmo tempo o que será dessa geração de estudantes que talvez não consiga se manter na universidade, depois de tanto esforço, depois de mudar o perfil da universidade brasileira, como se disse aqui, 70% da universidade brasileira hoje já alterou o seu perfil socioeconômico. A gente não pode olhar no olho do outro se a gente ficar omisso ou não atuar para mudar esse quadro. Eu conversava aqui com o reitor, com o presidente da Andifes, e dizia assim, nós precisamos buscar o desbloqueio, mas nós já precisamos trabalhar o orçamento de 2023 com muita proatividade, porque nós esperamos ter um novo governo e ele vai trabalhar com o orçamento que nós votarmos agora. Então, nós precisamos, ao mesmo tempo que trabalhamos o desbloqueio, a recomposição imediata, nós já precisamos trabalhar intensamente pelo orçamento de 2023, porque nós já temos que entrar em 2023 com um planejamento claro. Aqui eu ouvi falar a palavra investimento, isso é sonho, né? Porque vocês não estão conseguindo pagar a luz, o problema agora já é custeio, é como manter aberta essa universidade. Eu conversei com a professora Denise Carvalho, que está com Covid, por isso não está aqui, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é desesperadora a situação. Se a UFRJ está em situação desesperadora, eu imagino o conjunto das universidades brasileiras, a gente tem conversado com muita gente sobre isso. Não consegue pagar luz, não consegue pagar água, internet, e os laboratórios estão produzindo muita coisa no combate à pandemia, no combate aos vírus, ou seja, gente, isso de fato é um projeto, não é por acaso, isso é um projeto. E esse ato hoje acontece quando algo muito expressivo para a sociedade brasileira também acontece. Quando um ex-ministro da Educação é preso, junto com o pastor, né, que representou uma promiscuidade para desvio de recurso, a gente sabe também por que tudo isso aconteceu. Então, essa prisão é a expressão do que era a cabeça do Ministério da Educação nesse país. E o presidente da República botava a cabeça no fogo por ele. Hoje, não vi ninguém subir à tribuna para defender esse ministro. E nós vimos o que disse o atual presidente da República sobre isso também. Então, é muito expressivo o que está acontecendo, muito expressivo. Então, nós vamos precisar sair da asfixia, e quando diz não podemos respirar, acho que isso é um lema para esse conjunto das políticas de Estado do Brasil, não pode ser uma política de governo, defender a universidade brasileira, tem que ser uma política de Estado. E nós precisamos sair da asfixia e apontar para o futuro. Nós precisamos substituir essa angústia por algo com outro oxigênio, com outra possibilidade de planejar, de viabilizar as coisas, de trabalhar com mais relaxados, no sentido de, meu Deus, eu tenho espaço, né, financeiro para fazer projetos, para crescer, para expandir, para pesquisar, para fazer com que as cabeças fiquem no Brasil e possam ter orgulho do país em que a gente vive. O PCdoB está nessa perspectiva do presente e do futuro, para que a gente salve não só a educação, as universidades, a cultura e esse país soberano altivo que nós precisamos construir. Contem conosco, toda a solidariedade para agora e para sempre. Um abraço. Muito obrigado, deputada Jandira Fegali. Importante a presença da UNE aqui, dos diversos sindicatos de servidores, porque tem essa representatividade, não só dos dirigentes das universidades, das instituições superiores, mas também aquilo que é o coração, os professores, os técnicos administrativos e os estudantes, que são os maiores beneficiários aí das políticas educacionais da educação superior. Passo a palavra agora para o nosso deputado pelo PT de São Paulo, Vicentinho.
Bom dia, senhoras e senhores, companheiras e companheiros. Eu saúdo, antes de mais nada, os magníficos reitores, na figura do reitor Marcos, mas para eu não apanhar em São Paulo, e o carinho que eu tenho por eles também, o nosso querido reitor Dácio, da minha região, do ABC, o doutor Nelson e também o doutor Silmário, a quem eu saúdo a todos e todas com carinho. Saúdo meus colegas professores aqui presentes, saúdo os estudantes através da União Nacional dos Estudantes, saúdo as funcionárias e os funcionários através do Sinavef, que nesse momento estão em luta pelo país e sabem do nosso apoio, do nosso carinho. E eu estou aqui, pessoal, pensando, enquanto todos falam, no seguinte: a destruição é geral no nosso país. Se eles estão destruindo a Amazônia, estão destruindo a vida, acabando com a dignidade humana, trataram com desdém o fechamento das empresas no Brasil. Se eles querem que o povo todo seja militarizado, com escolas militares, se eles querem que o ódio prevaleça, e por isso a liberação de armas para morrer muita gente, portanto aproveito esse ato para prestar a solidariedade ao jornalista Dom Phillips e ao indigenista o Bruno Pereira, é sinal de que o Brasil está morrendo, pessoal. Estão acabando com o nosso país. Nesse sentido, as universidades que foram criadas e valorizadas por um operário que foi chamado de burro nesse país, o nosso querido companheiro Lula, eles querem, aqui dentro da Câmara, tem um grupo deles que já apresentou um projeto de lei para que as universidades sejam privatizadas, para que o povo pague a mensalidade das universidades públicas, que é um dever do Estado e um direito do nosso povo. Um país em que foi o último das Américas, ou da nossa América do Sul, pelo menos, a constituir a sua primeira universidade por uma conveniência de um rei que veio da Suécia. Então não querem que a gente aprenda, não querem que o povo aprenda, ainda mais agora que tem gente negra, pobre, estudando, ocupando as cadeiras, que é o meu povo. Então, pessoal, a gente não vai desanimar. Esse bloqueio, esses cortes, fazem parte dessa estratégia. Estão querendo matar cada um de nós. Mas como a gente é carregado de esperança, meus colegas deputados, minhas companheiras, meus companheiros, eu vou falar uma poesia aqui de 2 segundos, mas que tem muito a ver com isso. Eles podem destruir 1, 2 ou 3 rosas, mas não impedirão a chegada da primavera. E a primavera é em outubro. Obrigado. Um abraço. O Partido Socialista Brasileiro, obrigado, deputado Vicentinho. O Partido Socialista Brasileiro também está aqui representado nesse ato pelo deputado do PSB do Amapá, Camilo Capiberibe, a quem eu peço que faça sua saudação também. Muito bom dia a todos e todas. Quero saudar todos que compõem esse movimento de resistência contra o desmonte da educação brasileira. Como foi dito, eu venho do estado do Amapá, um estado que enfrenta os mesmos desafios que qualquer outro estado federado, mas também o de ser um estado da Amazônia, com enorme dimensão territorial e enormes dificuldades para inserir as populações tradicionais, quilombolas, indígenas, dentro da universidade. Esses cortes que estão sendo promovidos por esse governo atingem principalmente essas populações, inviabilizam a presença delas nas universidades e inviabilizam a produção de conhecimento científico para o nosso país. Quero repudiar esse movimento em nome do povo do Amapá, defender a Universidade Federal do Amapá, uma das mais jovens do Brasil, que recebeu uma atenção real, com ampliação de cursos, com ampliação de investimentos. A partir do governo do presidente Lula, a verdade tem que ser dita e colocada da maneira correta, e da presidente Dilma, e dos institutos federais que nós temos no estado do Amapá, que sobrevivem hoje graças a investimentos de emendas parlamentares, porque se ficar esperando o recurso de investimento,
não conseguem construir uma sala de aula, um laboratório, ou mesmo dar comida aos seus alunos. Então, isso não pode persistir. Nós precisamos, a primeira tarefa é tirar Bolsonaro do governo, colocar um governo que tenha compromisso com a educação. Exatamente. E, finalmente, eu quero concluir dizendo que o nosso desafio hoje não é o mesmo desafio que nós tínhamos há 7 anos atrás, que era levar a educação de qualidade pública, gratuita, para a nossa juventude. O nosso desafio agora é fazer isso e conseguir resgatar o dano causado pela pandemia. E isso torna ainda mais cruel o fato que aconteceu hoje de manhã com a prisão do ministro, ex-ministro Milton Ribeiro, ministro da Educação, por fatos acontecidos no momento em que recursos são cortados das universidades. Surge um esquema de corrupção dentro do MEC, envolvendo pastores que tinham livre acesso ao Palácio do Planalto. Isso precisa ser esclarecido. Então, nossa solidariedade a todos e a todas, a todos os partidos que estão aqui, compondo essa frente, em nome do PSB, contem conosco para nós podermos enfrentar o desafio de recuperar o dano à educação causado por esse governo e pela pandemia da Covid-19. Muito obrigado, estamos juntos. Obrigado, deputado Camilo, aqui representando o PSB. Passo a palavra para o deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, pela sua saudação. Eu quero, inicialmente, dar um bom dia, uma boa tarde a todas e todos, cumprimentar o Léo de Brito, que é o presidente desta frente parlamentar, cumprimentar o Marcos Davi, da Andifes, cumprimentar também a Thaís, representando aqui a União Nacional dos Estudantes, os reitores de São Paulo aqui presentes, o reitor Dácio Mateus, da UFABC, a reitora Ana Beatriz de Oliveira, a Bia, da UFSCar, o reitor Nelson Sass, da Unifesp, o reitor Silmário Santos, que é do Instituto Federal, e também o Marcelo, que é de São João del Rei, mas é de São Paulo, da Zona Leste de São Paulo. Eu queria dizer o seguinte, esse governo iniciou o governo com uma proposição que o mundo é plano. E foi esse o debate que ele travou no Brasil. Um governo anti-vacina, um governo anti-produção científica. O projeto, na minha opinião, é de recolonização do Brasil. E é nesse rumo, deputada Luiza Erundina, que o Brasil está indo. Está se tornando novamente uma sociedade primária, agroexportadora. Nós tínhamos 25% do PIB da indústria, hoje temos 10% do PIB na indústria. Esse é o projeto desse presidente da República. Esse bloqueio é inadmissível, porque vão faltar recursos para pagar a conta de água, de luz, limpeza, restaurantes universitários e a permanência dos alunos que já têm uma pressão familiar para ajudar a família a sair da universidade. Então vai ter um problema sério. Eu acho muito importante a fala do líder Reginaldo quando disse: nós vamos obstruir caso não desbloqueie. Nós vamos para a obstrução pelo desbloqueio dos recursos da universidade. E para terminar, faltam 6 meses. E a música que eu recomendo a vocês é do Chico Buarque, são duas, é Vai Passar e essa nova do samba que ele está propondo. Reitora, meus parabéns, a UNB, contigo, Márcia Abraão, está indo muito bem e nós vamos não mais discutir bloqueios, nós vamos discutir investimentos, expansão, extensão, a permanência das universidades brasileiras e recursos para ciência e tecnologia, porque nós temos que passar para uma sociedade do conhecimento e o Brasil está ficando para trás. A luta, parabéns a todos e a todas. Obrigado. Obrigado, deputado Paulo Teixeira. Registrar a presença do ex-deputado Newton Lima, também aqui presente, ex-reitor da UFSCar. Deputado Orlando está aqui presente, se quiser fazer parte do dispositivo.
Está todo mundo junto aqui. Inclusive tem a presença de mais um partido aqui, que é o PL, representado aqui pelo deputado Bosco Costa. Passo a palavra agora para o deputado Ivan Valente, pessoal de São Paulo. Bem, pessoal, eu queria primeiro cumprimentar o reitor, Marcos Davi, e, em nome dele, cumprimentar todas as reitoras e reitores aqui presentes, entidades representativas dos trabalhadores, dos estudantes que estão prestigiando esse ato de resistência, e dizer, primeiramente, o seguinte: a figura que disse há pouco tempo que a universidade era para poucos, hoje está preso, de manhã. Nós tivemos 4 ministros da educação, e o último, ele já devia ter sido preso há pouco tempo, quando ele saiu atirando no aeroporto. Quer dizer, um ministro da educação que não carrega livro, carrega arma. É esta gente que governa. Então, são quase 5 ministros da educação que nós passamos. A segunda questão é a questão de que o MEC recebeu um orçamento paralelo. Então, nós estamos discutindo orçamento aqui, cortes orçamentários que sufocam as universidades. São cortes lineares que praticamente acabaram com qualquer verba de custeio e investimento. Então, muito difícil continuar existindo. E eu cumprimento todos os reitores e reitoras pela resistência, pela capacidade de ainda gerir as universidades nessas condições. Mas digo o seguinte: o dinheiro, a verba pública, era para que fossem feitas emendas parlamentares a troco de bíblias, de barras de ouro e de dinheiro vivo. Isso chama corrupção. Então, este governo, ele é um governo corrupto, e o presidente da República foi quem indicou os pastores ao próprio ministro. Então, ele é corrupto. Não tem outro nome, é corrupto, Bolsonaro. Mas mais do que isso, nós temos um outro esquema ainda maior, que é as emendas de relator, por 40 bilhões de reais, numa rodada de 3 orçamentos, entende? Saqueados para reeleger uma base que está aí para impedir o impeachment do genocida Bolsonaro, né? E, enquanto isso, eles querem formar uma nova base e construir essa base não só para permanecer esse processo de destruição, como também para chantagear, talvez, um futuro governo progressista aqui no nosso país. Então, eu queria colocar aos reitores que eu tenho percorrido as universidades do nosso Estado. Conversei com vários, fui aos institutos federais, aos campos das universidades e dos institutos federais, e é realmente brutal o que acontece, laboratórios apodrecendo, e tem assistência estudantil lá no limite do limite, tem os estudantes voltando para a pandemia, água e luz sendo cortada em universidade. O que é isso, gente? E, ao mesmo tempo, aqui, nesta casa, a prioridade de voto no plenário é o homeschooling. A prioridade de voto no plenário, na Comissão de Educação, é a cobrança de mensalidade para as universidades. Estava na CCJ e também na Comissão de Educação. A Comissão de Educação é tocada por alguém que defende isso e faz apologia do nazismo. Então, esse é o estado das coisas. Agora, isso não nos desanimará. Nós temos que resgatar o espírito de que este país, entende, pode ser diferente, será diferente, com resistência, com participação social e popular, e para garantir. Sim, falou-se até em obstrução aqui na CMO, no plenário. Tudo isso o Lira tratou até de amortecer, né? Ele tratou de garantir que abafar o papel da oposição aqui e lá fora também. Mas o povo brasileiro vai dar a resposta, e nós temos que preparar o orçamento de 2023 também, não só resistir aos cortes agora, mas preparar o orçamento de 2023. Por isso, nós queremos nos aliar
com todos os que lutam pela educação pública, gratuita, laica e de qualidade, pela universidade que produz ensino, pesquisa e extensão, né, pela defesa da ciência e tecnologia no nosso país, e gritar bem alto, um grito que sai daqui da garganta: fora Bolsonaro! Obrigado, pessoal. Obrigado, deputado Ivan Valente. Temos aqui presente também o deputado Zeca Disseu, do PT do Paraná. Passa a palavra agora para o deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul. Bem breve, saudando essa manifestação, saudando nosso querido deputado Léo Brito, que tão bem substitui nossa querida Margarida Salomão, que foi colega de vocês, saudar todos os reitores, Marcos, os colegas deputados, dizer que o Bolsonaro está fazendo é comprometendo o presente e o futuro do Brasil. O que me incomoda é quando ele usa de forma hipócrita a palavra pátria. Não tem pátria se não tem instituições federais e universidades. Não tem pátria se uma Amazônia está sendo destruída. Não tem pátria se o povo está na fila do osso. Pátria e nação são ciência, né? Terceirizar o conhecimento, entregando para pessoas fora do país. Não, nós queremos os nossos cientistas, os nossos pesquisadores. Então, essa é a nossa luta. É pela soberania do nosso país. E essa hipocrisia, ela tem limite. Porque o fato que aconteceu hoje, do próprio ministro, que sempre falou também em pátria, em Deus, em liberdade, está preso. Formaram uma quadrilha para assaltar a peso de ouro o dinheiro que falta para a educação. Ele está preso, ministro do Bolsonaro está preso, e nós estamos aqui para libertar o dinheiro que ele ajudou a bloquear. Libertar o dinheiro que o ministro preso ajudou a bloquear. E eu quero concluir a minha fala aqui, porque aqui nós temos que ser rápidos, objetivos, para dizer dos encaminhamentos. A presença de vocês hoje, nobres reitores e reitoras, é para nós organizar, sim, um movimento forte na Comissão Mista do Orçamento. É importante essa luta no Congresso Nacional. Não vamos votar nada sem ter a reposição dos recursos para nossas universidades. Vamos também dizer ao país que não pode ter mais orçamento secreto. O orçamento secreto é exatamente a destruição da política republicana. É aí que dão os desvios, é aí que se forma a quadrilha, é aí que dá o toma lá, dá cá. Então nós queremos transparência, debate com o povo, construção, realmente com participação popular e com vocês, aquilo que é o mais importante para a soberania do país, que é a educação. Por isso estamos aqui para libertar o dinheiro que os presos bloquearam. Obrigado. Obrigado, deputado Bongás. Nós estamos indo aí para as últimas falas, inclusive os últimos oradores já se comprometeram em falar menos, por menos tempos. Eu quero aqui passar a palavra para o deputado Bosco Costa, que está representando o PL nesse ato. Bom dia a todas, bom dia a todos. Quero cumprimentá-los em nome do meu conterrâneo, professor Walter, da Universidade Federal do Sergipe. Eu sou filiado ao PL, faço parte da base do governo, mas acima da base do governo, eu faço parte do Brasil de 210 milhões de brasileiros. Eu quero aqui dizer que participei o ano passado da comissão mista do orçamento, deputado Orlando, e todos nós, de todos os partidos, tivemos uma grande preocupação com a educação no Brasil, para aumentar o orçamento, Léo, em 5 bi, foi um trabalho da comissão mista do orçamento. Então, eu defendo o desbloqueio e não acredito em êxito, em sucesso, em nenhum país do mundo sem educação. Me coloco, sim, à disposição das universidades públicas, sabendo da importância para a formação da sociedade. Precisamos, sim, independente de sigla política partidária, repetindo, o Brasil está acima de qualquer partido, de qualquer sigla. E eu
posso falar por mim, eu não quero aqui falar diretamente pelo partido, eu fui apenas convidado por o meu conterrâneo, reitor, eu estou à disposição das universidades federal, não apenas de Sergipe, mas de todo o Brasil. Parabéns, estamos na luta por uma universidade forte, em defesa de todos os brasileiros e brasileiras. Muito obrigado. Obrigado, deputado Bosco Costa, aqui representando mais um partido, que é o PL, na nossa frente parlamentar. Passo a palavra para a líder do PSOL na Câmara, deputada Sâmia Bonfim, PSOL de São Paulo. Obrigada, Léo. Bom dia a todas e a todos. Reafirmar mais uma vez o compromisso da nossa bancada, que já teve intervenções anteriores, com mais essa luta em defesa da educação pública brasileira. Nós vamos desbloquear esses recursos, como nós fizemos nos anos anteriores. Foi necessário muita luta dos estudantes, em especial, que são parte fundamental da constituição das universidades, em especial depois desse processo de democratização, que compreendem exatamente o papel que a educação pública, que a universidade pública tem na transformação das suas vidas e das suas comunidades. Por isso, é o nosso compromisso, mais uma vez, ser parte desse movimento. Mas, para além desse desbloqueio pontual, que nós vamos conseguir, é necessário discutir um processo de recomposição do orçamento das universidades a longo prazo, porque os institutos federais, todos que eu visito, por exemplo, no estado de São Paulo, sempre relatam a mesma história. Nós vivemos, dependemos de emendas parlamentares, de emendas de bancada, para conseguir ter algum tipo de ampliação. Isso não pode mais ser uma regra, ser naturalizado no nosso país. Com esse bloqueio, o orçamento da educação se assemelha muito ao orçamento secreto, que é aquele que muitas vezes compra a base parlamentar do Bolsonaro nesse Congresso. Em segundo lugar, também eu quero reforçar o nosso compromisso com a mobilização de todos os trabalhadores da universidade que se encontram em mobilização pelo necessário reajuste salarial. O Bolsonaro vem numa enrolação muito grande. Primeiro disse que seria somente para o setor da segurança pública, depois estudou a possibilidade de 5% para todos e agora diz que não vai ter absolutamente nada, como se eles pudessem ter a autoridade para definir o reajuste salarial, que é algo definido por lei. Isso também é parte das nossas reivindicações, da nossa mobilização e também da qualidade das universidades públicas brasileiras. E, por último, dizer que a prisão hoje do ex-ministro Milton Ribeiro é só um primeiro passo, para além do retrato que isso significa, mas é só um primeiro passo da reparação, que nós vamos precisar construir nos próximos anos de todo o rastro de destruição que o bolsonarismo deixou sobre as nossas universidades. Uma tentativa de desmoralização moral mesmo, né, desvirtuando o que significa o real papel das universidades, de perseguição, de nomeação de reitores e reitoras ilegítimos, de desrespeito às universidades públicas. É nosso compromisso nos próximos anos, que nós vamos nos livrar do que está acontecendo hoje com o nosso país, de recomposição do orçamento, recomposição moral, fortalecimento da educação pública brasileira. Muito obrigada. Obrigado, líder Sâmia Bonfim. Registrar também aqui a presença dos vice-presidentes da Andifes, aqui, Ricardo Marcelo, Alfredo Macedo, Márcia Abrão e José Geraldo Ticianelli. Passo a palavra agora, ex-presidente da UNE, nosso ex-presidente da UNE, deputado federal por São Paulo, pelo PCdoB, deputado Orlando Silva. Obrigado, Léo. Deputado Léo de Brito, quero cumprimentá-lo pela iniciativa, cumprimentar todos os parlamentares que compõem a frente pela valorização das universidades federais. Eu estou com a minha colinha aqui. Eu queria cumprimentar o magnífico reitor Marcos, que é presidente da Andifes, e aos saudar os reitores que participam, e reitoras, minha querida companheira Thaís, da União Nacional dos Estudantes. Eu vi aqui o Toninho, companheiro nosso da Fazubra, companheiro do Sinasef, Davi Lobão. É Davi ou é David? É Davi? Pronto, Davi Lobão. E dizer para todos da importância desse momento. Eu sou daqueles que crê que não há possibilidade de desenvolvimento do Brasil sem ter universidade, sem ter um polo de produção, de pesquisa e desenvolvimento, de ciência e tecnologia. E o Brasil tem um modelo, professor Marcos, que toda essa produção está ancorada nas universidades. Então, nós não temos uma experiência de outros países, de pesquisa e desenvolvimento a partir de empresas ou coisas tais. Por isso que não há possibilidade de nós termos um desenvolvimento nacional sem garantirmos a força, o financiamento e a capacidade instalada das nossas universidades.
concluo dizendo duas questões. Primeiro, uma lição que eu tirei aqui, ouvindo o meu companheiro, o Bosco, nosso deputado de Sergipe, do PL. Muito bom ele estar por aqui. E qual que é a lição? É muito importante que cada universidade, cada reitoria possa fazer um dossiê, um levantamento do impacto que esses cortes têm no dia a dia da universidade. E isso tem que ser exposto para toda a bancada de cada estado. É urgentíssimo, porque eu falo por São Paulo, o impacto que tem nas universidades de São Paulo, na Universidade Federal do ABC, na Unifesp, nos institutos federais, é devastador. E todos os deputados têm que saber disso, têm que ser responsabilizados por permitir que o governo haja desse jeito. Ameaça as universidades. Então, eu faço um apelo, que nós possamos ser, sei que posso estar ensinando o Padre Nosso a vigário, como diz por aí. Está tudo pronto. Mas eficiente mesmo é isso, é vocês agirem sobre as bancadas dos estados. E a segunda e última questão, e concluo, por isso que eu agradeço a deputada Fernanda e ao deputado Glauber, que foram gentis de me permitir eu furar a fila para falar. Tem uma questão que ela é estrutural, que é nós modificarmos a nossa Constituição Federal, incluirmos a vedação para contingenciamento orçamentário dos recursos da educação. Essa proposta, ela existe. É uma proposta de emenda à Constituição 96, de autoria da personalidade que está aqui ao meu lado, a deputada Fernanda Melchiona. Eu sou relator dessa matéria na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Nós já colocamos na pauta e é um debate político que a gente pode fazer. Porque se é razoável que alguns temas da vida nacional fiquem excluídos da possibilidade de contingenciamento, por que não aplicar isso ao campo da educação? Entendeu, Thaís? Por isso que é muito importante nós fazermos um debate. Estamos próximos às eleições, é importante debatermos durante o processo eleitoral e, quem sabe, a gente não ganha, inclusive, compromisso de candidatos que se colocam na defesa da universidade e que podem assumir compromissos como esse, que vai valer muito para o futuro da universidade brasileira, tá bom? Peço desculpas por falar demais, é porque, apesar de ser deputado de São Paulo, eu sou baiano, e baiano tem esse vício, tá bom? Deputados têm esse vício. Orlando, aqui na Câmara, eu sempre digo que parece que tem 100 deputados da Bahia aqui. Então, em todos os estados, Em tudo que é lugar tem os deputados da Bahia, em todos os lugares, não tem jeito. Até nas bancadas dos outros estados. Né? Bem, vamos agora para os dois últimos oradores. Deputada Fernanda Melchiona, PSOL do Rio Grande do Sul. Obrigada, presidente Léo. Agradeço. Também vou ser muito breve, muito já foi dito. Cumprimentar o professor Marcos, representando a Andifes, cumprimentar todas as reitoras e reitores, em especial os nossos amigos do Sul, professora Lúcia, professor Paulo, professor Roberlani, que representam as nossas universidades. E dizer 3 temas, né? Nós temos uma luta em momentos diferentes, mas que se juntam. Primeiro, a necessidade de uma unidade de ação, portanto, a presença da Thaís, do Toninho, do Lobão, do comando de greve da Sinasef, é a expressão da luta que nós fizemos em 2019, que unificou as universidades em defesa do descontingenciamento naquele momento, derrotando o Ventralb e recompondo aqueles recursos. Agora o momento talvez seja mais dramático, porque em 2022 nós começamos as aulas presenciais, o professor Marcos nos deu o quadro da dor. Algumas universidades não têm recurso para manutenção até o final do ano, outras perdem projetos de extensão, de ciência, de tecnologia com esse corte. Então, óbvio, tarefa número 1, descontingenciar esses recursos. CMO, como falou a Sami, a pressão política no orçamento, a pressão no relator atual, porque é óbvio, com o PLN se pode, né, remanejar verbas, ou já se poderia descontingenciar por parte do próprio governo, mas a gente sabe que é um governo inimigo da educação, inimigo das universidades, inimigo dos institutos federais, inimigo da produção de ciência e tecnologia, como todo governo autoritário e de um projeto político de fechamento do regime vai mirar onde tem ciência, onde tem conhecimento, onde tem liberdades democráticas, né, professora Márcia? Então, nós precisamos fazer este movimento. E eu acho que é possível. A Andifes tem muito peso nas bancadas regionais, atuar sobre todos os partidos, exigindo, falando, saiu muita matéria de jornal nos estados mostrando a gravidade, para tentar recompor ao máximo agora, esse ano, para não termos universidades fechando. Ponto 2, fazer uma luta política, que é muito importante, para que a gente se livre do pior governo da nossa história. Aqui não se trata de um projeto
político distinto, econômico distinto, mas de um governo que quer fechar as liberdades democráticas por dentro desse regime político. Então é preciso derrotar o Bolsonaro. Derrotar nas urnas e derrotar nas ruas. E nós precisamos fazer um levante antifascista para isso, respeitando todas as nuances, enfim, liberdades de opinião sobre temas econômicos, políticos, mas com um marco: defender as liberdades democráticas. E 2, batalhar por ou 3, um revogaço e conquistas depois. Eu sou muito preocupada com as intervenções. Em 50% das universidades que teve eleição, nós temos reitores e interventores que não representam a comunidade acadêmica. Eles não podem seguir. Mudando o governo, tem que se exigir que quem foi eleito seja nomeado, que quem foi eleita seja nomeado, exigir o fim dos entulhos autoritários. A lista tríplice não serve para quem defende liberdades democráticas, a lista tríplice não serve para que a gente possa ouvir a comunidade. E, por fim, mesmo concluo, eu acho que esse projeto que o deputado Orlando, que é o relator na CCJ, falou, é muito importante, porque se a gente consegue constitucionalizar a ideia de que não se pode contingenciar o que foi orçado, tem que ser executado, a gente tira a chantagem de qualquer governo. Mas a gente sabe que, né, o maior problema nesse, né, Léo, mas fica na Constituição, com a educação. Porque você sabe, eles chantageiam, tentaram jogar os servidores contra a educação, né, Lobão? O que eles tentaram dizer? A recomposição vai sair desse dinheiro. É uma mentira. A gente sabe que não é verdade. Então, sempre cortam da educação, como tem em outras áreas. É orçado, tem que ser executado. Ah, o orçamento previsto foi menor do que previsto? Faz um PLN, recompondo o conjunto do orçamento e passa pela Câmara dos Deputados. Mas não pode ficar na mão de negacionista, neoliberal, ladrão como Milton Ribeiro, a possibilidade de massacrar as nossas universidades. Então, eu peço apoio também à nossa PEC 96 e, sobretudo, né, registrar o nosso empenho, o nosso compromisso com a luta de vocês e a necessidade de que a gente faça essa unidade de ação em defesa da educação, em defesa do Brasil, em defesa de liberdades democráticas para respirar e lutar em melhores condições. Obrigado, deputado Glauber, por me ceder falar antes de ti. E já chamo, né, nosso último, mas não menos importante, né, Léo? O Glauber está aqui desde o início com a gente nesse ato. E também precisa do nosso apoio, que está sendo criminalizado aí pelo presidente da Câmara. Nós dizemos, Glauber fica, Bolsonaro vai. Chega aqui, Glauber, pelo PSOL do Rio de Janeiro, deputado Glauber Braga. Obrigado, vou procurar ser rápido. Cumprimentar ao Léo, ao professor Marcos, cumprimentando a eles, eu estou cumprimentando a cada um e a cada uma dos senhores, aos estudantes aqui presentes, aos trabalhadores e trabalhadoras da educação, técnicos administrativos, professores e professoras, reitores, reitoras, diretoras que estão aqui presentes nesse encontro. Eu pedi, inclusive, que pudesse falar ao final, porque eu estou tendo que me desdobrar agora, além das atividades legislativas, e me defender de um processo de cassação que o presidente da Câmara está tocando no Conselho de Ética. Então, estava ali sentado, dialogando, né, sobre a defesa e sobre os instrumentos que a gente tem para poder estar colocando em prática essa defesa que se tornou necessária, Maurício, a partir daquilo que eles estão tentando fazer na Câmara, exclusivamente por ter perguntado ao presidente da Câmara, em plenário, se ele não tinha vergonha de procurar privatizar a Petrobras num projeto por maioria simples, como está articulando e tentando fazer. Mas, dito isso, vamos ao que interessa, né? A luta que vocês estão tocando em defesa da educação pública brasileira, ela é fundamental e ela é quem tem potencial de mobilização, de fato, mobilização verdadeira para virar esse jogo, como já foi dito aqui por vários deputados e deputadas. É um absurdo, Lobão, que a gente tenha que discutir o contingenciamento, o congelamento, o corte de parte do orçamento, inicialmente com um anúncio realizado pelo governo, de 3 bilhões de reais, um pouco mais do que isso, Fernanda, quando tem uma soma de 16 bilhões de reais do orçamento secreto, das chamadas emendas RP9, emendas de relator. O discurso que foi utilizado no passado, de que tinha que tirar de alguma área porque não tinha recurso para tudo, e que sempre a gente teve uma posição crítica em relação
a qualquer corte que viesse estruturalmente na educação, agora não se sustenta com meia dúzia de argumentos por parte da base desse governo. Porque como é que um deputado da base do governo vai sustentar que tem que cortar em torno de 3 bilhões da educação pública brasileira, se tem 16 bilhões de reais, repito o número, porque acho que é importante frisar, que não sofreu qualquer contingenciamento, corte, ou foi colocada qualquer vírgula na aplicação desse recurso. Quando a gente sabe para que ele é utilizado, ele não é o recurso das emendas individuais formalmente descritas e colocadas no orçamento publicizadas. É orçamento para que a base do governo seja instada a votar projetos impopulares, mas para fazer com que esses recursos possam ser drenados para as respectivas bases, elegendo esses parlamentares e tentando eleger o presidente da República num projeto fracassado de reeleição. Eles são capazes de tudo, a gente sabe o que eles estão tocando, então a proposta objetiva é recomposição total do orçamento da educação, daquilo que foi objeto de contingenciamento, corte ou bloqueio agora, com a recomposição também que já foi solicitada, pelo menos, daquilo que já estava previsto no ano de 2019 e de onde tirar o dinheiro do orçamento secreto, das emendas RP9. Isso dá para fazer de imediato, mas só se consegue com muita mobilização, como vocês estão tocando aqui. Como foi tocado no ano de 2019, nos tsunamis da educação, envolvendo uma articulação entre professores e professoras, entre o conjunto dos trabalhadores da educação, entre estudantes, dialogando com as outras forças que estão também sob ataque nesse momento, porque se eles estão tentando privatizar a Petrobras agora, se eles estão fazendo os cortes na educação agora, que não permitem que os institutos federais mantenham as suas atividades e as universidades, se eles estão privatizando a Eletrobras agora, a nossa movimentação também de reação a isso não pode esperar exclusivamente o calendário eleitoral ou o primeiro ano do ano de 2023. Essa mobilização tem que se dar para já, como os senhores e as senhoras estão fazendo nesse momento. Então, a nossa saudação, o nosso agradecimento, toda a força, a mobilização da educação pública brasileira e que os recursos do orçamento secreto sejam canalizados para garantir que não hajam esses cortes absurdos na educação pública brasileira. Um abraço grande, muito obrigado. Bem, nós já estamos, agradecer ao deputado Glauber, nós já estamos finalizando o nosso ato, e eu gostaria de fazer alguns agradecimentos aqui, agradecer à direção da Andifes, né, na pessoa do presidente Marcos Davi, e também do Gustavo, secretário executivo, a Lívia, que estiveram presentes, a liderança da minoria aqui, na pessoa da Ruana, na pessoa da Ruana, que está aqui presente conosco, e acho que ficou muito claro, o ato que nós fizemos, um ato suprapartidário, reitor, um ato aqui com a presença de vários partidos, inclusive o partido do próprio presidente da República, o compromisso com as universidades, o compromisso de reversão desse momento, dos bloqueios e também dos cortes, e a recomposição do orçamento das universidades federais, que estão nessa situação muito grave, e também o compromisso com todas as pautas. Nós esperamos sair da pauta negativa para entrar nas pautas positivas, inclusive em relação ao próprio orçamento para 2023. E faremos todos e utilizaremos de todos os mecanismos possíveis de obstrução, de negociação, como foi feito no ano passado. Vocês tiveram um papel fundamental aqui presentes na discussão do orçamento de 2022, em que, naquela negociação, o projeto que foi mandado aqui tinha cortes significativos e conseguimos recompor para 2019. Então, contem conosco, acho que está muito claro aqui a posição de cada um dos deputados e aqui das bancadas, das diversas bancadas. Precisamos fazer essa conversa com o presidente da Câmara, o Arthur Lira, e também com o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco,
e juntar cada vez mais forças, estão presentes aqui os servidores administrativos e também os estudantes, juntar cada vez mais forças em torno dessa cruzada que nós temos aí pela educação superior. Passo a palavra para finalizar aqui com os agradecimentos finais ao nosso presidente da Andifes, aqui representando as instituições federais de ensino superior. Não, também é uma fala só de agradecimento. Em primeiro lugar, agradecer ao deputado Léo Brito por essa iniciativa da Frente Parlamentar em Defesa das nossas universidades. Um agradecimento também muito sincero a todos os deputados e deputadas que passaram aqui no dia de hoje. Se eu não errei a conta, acho que foram 7 partidos. Então já mostra uma representatividade muito importante. E o que foi mais significativo para todos nós é que nas falas surgiram propostas concretas, ideias de como nós podemos buscar essa solução desse problema, tanto do ponto de vista imediato das nossas dificuldades no Orçamento 22, mas com discussões também mais estruturais. Então, todos nós, reitoras e reitores, saímos daqui muito contemplados e agradecidos por essa iniciativa, a Casa do Povo abrindo as portas e permitindo que nós viéssemos aqui trazer essa demanda tão relevante. E agradecer a comunidade das nossas universidades, hoje aqui representada pelos estudantes da UNE, pelos trabalhadores da FASUBRA, que estão aqui mostrando que esse trabalho que os reitores e reitoras estão fazendo tem eco nas nossas comunidades. As comunidades das universidades estão sensibilizadas por esse problema na busca dessa solução. Então, muito obrigado, deputado, obrigado pelo empenho e pelo início do trabalho na Frente Parlamentar.